voltar a recebê-los. E hoje eu queria apresentar a vocês o professor Eduardo Dias, que é professor de História, formado pela USP, grande colega também, amigo de pastoral de rua, e que vai, junto com o professor Edson, também historiador da USP, também colega de outros carnavais, vai ministrar esse curso de História da Igreja para vocês. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é um curso de História que vai surpreender vocês, porque a ideia é desmistificar uma série de coisas que vocês ouviram no ensino médio, uma série de coisas que vocês leem na televisão, uma série de coisas que vocês leem na revista, internet. Então a gente quer oferecer uma formação de qualidade para que nós católicos sejamos capazes de conhecer a história da nossa família. Quando a gente fala em conhecer a história da igreja, não é conhecer a história dos papas, né? Não é conhecer a história do Inocêncio III, Gregório VII, nada disso. Faz parte também. Mas conhecer a história da igreja é conhecer a nossa família, é conhecer as tradições da nossa casa, né? Então, espero que a gente tenha um bom curso, aproveitem bem esses meninos, façam sair exaustos daqui, né? Consumam mesmo, façam perguntas. Para que a gente como o Felipe já disse, meu nome é Eduardo. Eu vou fazer uma apresentação rápida de como nós vamos guiar aí as aulas até o mês de dezembro, tá? Oi? Tá ouvindo? Então, senhores, continuando. Eu sou o Eduardo, eu e o Edson, a gente vai ficar aqui nas próximas semanas falando sobre a história da igreja. E quando o Felipe pediu para que a gente fizesse esse curso, a gente pensou da melhor maneira possível para que a gente pudesse passar algo para vocês que fosse um pouco justamente além do senso comum. Justamente porque a gente é estudioso aí de história, e o Edson em especial, que na verdade é o grande especialista aqui do assunto, que fez o mestrado e doutorado em História da Igreja. Então o Edson, muito mais do que eu, vai saber falar sobre a história da nossa igreja. Sendo modesto, garoto. Modesto. Serão no total 8 aulas, e a gente dividiu elas da seguinte maneira. Hoje seria justamente a apresentação, a gente falaria um pouquinho sobre qual seria o plano total, e o Edson vai falar sobre a história da antiguidade, como que a igreja acaba surgindo ali dentro do Império Romano. Tá? Então hoje o assunto fica restrito aí à época do Império Romano e como que nós vamos entender o surgimento da igreja dentro do Império, como era a sociedade e tudo mais. E claro que quando vocês tiverem perguntas, basta se pronunciar e a gente tira tudo aquilo que for dúvida que vocês tiverem ao longo do tempo. A segunda aula vai tratar sobre a Idade Média, que é um período onde a igreja vai ter um poder fora do comum. A gente vai tentar entender um pouco isso. Na terceira aula, a gente vai falar sobre o problema da Reforma Protestante. Lembrando que é a Reforma Protestante que cria o que hoje a gente chama popularmente de Igreja Evangélica. Lembrando que a expressão Igreja Evangélica é um pouco equivocada na realidade. A gente deveria usar a expressão Igreja Protestante. Tá? Mas como no Brasil acabou se popularizando a expressão Igreja Evangélica, as pessoas na verdade usam a expressão, falam Igreja Evangélica, 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 e acabou meio que um erro se consagrando. Mas o ideal seria a gente falar em Igreja Protestante. Tá? A gente vai, tanto a primeira aula de Império Romano, a segunda aula de Idade Média e Reforma Protestante, que nós vamos juntar vai ficar junto do Concílio de Trento, a Contra-Reforma, o Edson vai acabar fazendo sozinho com vocês. Tá? O problema da Contra-Reforma, então como que a igreja reagiu na época ao surgimento do movimento reformista, iniciado pelo Martinho Lutero e continuado por outros. Tá? E a partir da quarta aula, a gente vai entrar num tema que está distante da gente em termos de anos, porque a gente vai falar de mais ou menos uns 300 anos para trás, que é a questão da laicização. Só que esse problema está presente até hoje, que é o que a gente vai tentar mostrar da metade do curso para frente. Como que esse problema surge para aqueles que são católicos e como que na verdade isso se torna um problema presente na nossa vida até hoje. O Edson, claro, o grande especialista aqui da coisa, vai acabar justamente falando mais desse tema com vocês. Depois disso, a gente vai acabar tratando de temas que também começaram há muitos anos atrás, mas que ainda estão presentes na nossa vida.
dos quais a igreja já se pronunciou em documentos e tudo mais, a gente vai mostrar isso mais à frente, que é a questão de ideologias que surgiram no século XIX e que, gostemos nós ou não, a gente ainda tem que acabar discutindo. Então a questão de ideologias como o marxismo, o liberalismo, que hoje, principalmente em redes sociais, YouTube e tudo mais, vocês veem essas discussões aparecendo o tempo inteiro para quem é católico. Então a gente vai tentar mostrar como que essas coisas surgiram, o que eles pensam e aonde, de uma certa maneira, isso acaba batendo de frente com aquilo que o católico pensa. Aonde estão os erros e do porquê da gente ter um certo distanciamento de tudo isso. Tá? Depois, a gente já meio que vem para a história do século XX. O Edson aí vai fazer uma aula, essa vai ser... eu não estarei aqui, mas vai ser muito bacana, eu tenho certeza disso, que ele vai falar sobre as aparições de Fátima. E as aparições de Fátima, elas acontecem justamente num ano que, para quem estuda história, na história do século XX é um ano-chave, que é 1917, que é o ano que acontece a Revolução na Rússia. E a Revolução que acontece na Rússia, ela muda a história do século XX, de inúmeras maneiras. E aí o Edson vai mostrar para vocês justamente como que essas duas coisas são importantes aí na nossa vida, tá? Porquê das aparições de Fátima e justamente o que a Revolução Russa muda na história do século XX. Muitos de nós vimos aí ainda a União Soviética em pé e caindo no final do século, tá? E pode parecer que não, mas muito daquilo que eles pensavam ainda está presente mundo afora. A última aula, ela trataria basicamente de temas que são angústias que hoje muita gente na comunidade católica tem. Então, problemas que são gerados como, principalmente acho que para quem tem filho adolescente e que está na escola, vê isso o tempo inteiro, problemas como ideologia de gênero, justamente questão ligada também às ideologias que eventualmente seus filhos têm contatos nas escolas, coisas que na verdade já surgiram há muito tempo, que a gente já vai ter visto nas aulas anteriores, mas que a gente na verdade aí na última aula daria um enfoque de como isso é colocado hoje para os adolescentes, tá? E vamos dizer assim, para resumir, o Edson poder começar, a gente nessa última aula discute as coisas que nos angustiam hoje. Então eu dei exemplo de ideologia de gênero e tudo mais, só para vocês entenderem que a discussão ela vai centrar na última aula nos problemas que nós temos hoje. Apesar de estudar a história ser algo do passado, a gente também estuda a história para tentar entender os tempos que a gente vive. Então a gente vai tentar buscar justamente no passado essas nossas angústias do presente, como que a gente pode tentar de alguma forma responder a tudo isso. De um modo geral, a gente vai usar o que seria a literatura voltada para a igreja, mas também, em muitos momentos, literatura de pesquisadores da área, e que às vezes nos surpreendem com determinadas opiniões, que às vezes a gente vai achar que muitos pesquisadores vão estar num posicionamento totalmente contrário ao da igreja, e às vezes a gente fala, olha, o que esse cara está escrevendo aqui parece que simpatiza um pouco com aquilo que eu penso. Então, ao longo do tempo, vocês vão perceber que o nosso trabalho voltado nesse curso justamente para quem é católico, mas a gente vai usar muito também a opinião de gente que é estudioso da área e que nem sempre, na realidade, vamos dizer assim, teve ou uma vida religiosa ou até, de uma certa maneira, simpatizou com a igreja. Eu vou passar o microfone para o Edson, porque essa primeira aula aqui, basicamente, vai falar, como eu disse, sobre a antiguidade, ele vai falar... Vocês perceberam que o tempo todo ele não via a hora de... a batata tá quente, pega isso. Para jogar para o Edson, é claro. Aí só mais uma coisa. Eu acabei de... As últimas aulas do curso eu vou fazer junto do Edson. Tá? Então, quando a gente estiver discutindo problemas ligados às ideologias, então, mais ou menos na metade do curso, quando a gente entra no problema da laicização, aí eu venho com o Edson todas as semanas. Acho que só da Revolução Russa que o Edson vai fazer sozinho, mas mais ou menos a metade das aulas eu estarei presente com ele e a outra metade ele vai fazer sozinho. Tá, gente? Então, vou deixar o microfone com o Edson. Bom, então... Tá. Obrigado. Bom, então, como o Eduardo já criou toda essa expectativa, né? Meu nome é Edson Minami. Eu sou uma figura que o nosso bispo, né, o Dom Carlos Lema de Segredo, falou que espantaram. Quando a primeira vez que eu me apresentei a ele falou assim, qual sua formação acadêmica? Eu falei, eu sou historiador formado pela USP e sou católico. Ele, nossa, que coisa incrível, né?
Então, assim, é uma resposta, é uma história, não era, na verdade, para ser engraçada, mas ela acaba sendo, né? Porque eu acho que uma coisa que eu acho que vale a pena destacar, quer dizer, pessoas como eu e o Eduardo, infelizmente, somos uma enorme exceção, né? Eu acho que, principalmente quem tem filho na escola e o filho volta meio amuado, né, da aula de história lá para casa, fala, mamãe, o professor em sala de aula falou umas coisas da igreja, né? Então, assim, por um lado, é um lado bom isso acontecer, mostra que você soube educar bem o seu filho, olha, ele está confrontando, né, o que foi ensinado em sala de aula e, por enquanto, está ficando com a sua explicação, né, mas é uma luta muito desigual, né. Bom, por que eu estou contando essa lenda? Aliás, eu já de antemão peço muita paciência conosco, né, principalmente comigo, porque o historiador ele tem um péssimo hábito de fazer muito rodão antes de chegar no ponto central, né? Isso que não diferencia a aula boa a aula ruim de história da aula ruim de matemática, né? Porque a aula ruim de matemática ninguém dorme, né? Porque fica com raiva. A de história todo mundo dorme, porque está um horror, né? Enfim, então é uma piada que na época do saudoso Paulista 900, né, eu aprendi e é uma triste constatação, né? Bom, gente, então a minha formação toda é na área de história, graduação, pós-graduação, né? Minha área de estudo sempre foi ligada à história da igreja, história eclesiástica, né? Principalmente o ecumenismo, mas nos últimos anos, né, eu procurei me debruçar mais na questão teórica da história da igreja, né? Porque é um campo que praticamente está inexplorado na área de história, né? É um trabalho, uma coisa meio quixotesca, né? Você começar a estudar a teoria da história da igreja em cima de certos autores que no Brasil praticamente estão abandonados, os livros não são editados, mas isso não vem muito ao caso agora. Bom, acho que com isso mais eu me apresentei. Eu vou pedir um favor, eu tenho que me aproximar ali da minha... Esse é um das agruras da tecnologia, né? Então eu vou... Não, então o problema é o seguinte, são vários arquivos, então eu mesmo vou ter que ficar... O que talvez eu vou precisar é que alguém segure o microfone para mim. Teria... Por favor, professor. Você vê, de professor você virou pedestal, hein? Olha que eu acho melhor você sentar, hein? Tá, então obrigado. Então o que acontece? Antes de mais nada, eu explicar que o convite aqui do curso foi feito já há algum tempo, mas por uma série de motivos de ordem pessoal, eu não tive tempo de montar um arquivo importante específico para a aula de hoje. Então, eu vou pedir um pouco para vocês, que eu vou estar toda hora abrindo, fechando arquivo, mas eu creio que vai dar certo, né? Eu vou só pedir para a Fernanda controlar o meu tempo. Quando faltar mais uns 5 minutos para o intervalo, você faz um sinal assim, né, discreto, né? Isso, exatamente isso que eu vou precisar, tá? Bom, quando a gente fala de... Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de história da igreja, né? Bom, eu normalmente, quando eu dou esse curso, né, eu já, como vocês podem notar, eu já estava mais preparado, eu dou curso para algumas comunidades católicas aqui de São Paulo e no Instituto Raimundo Lúlio, né? Então, normalmente eu faço um preâmbulo explicando quais são as características da história da igreja, né? Como nós estamos diante de vocês são um público, vejam, vamos deixar bem claro o que eu vou dizer agora, né? Não é menosprezar a inteligência de ninguém, mas como um público que está, provavelmente a primeira vez que está entrando em contato com esse tópico, história da igreja, então essa parte mais teórica eu vou deixar um pouco de lado, eu só vou tentar muito rapidamente só separar algumas características, tá? E aí sim, vou apresentar para vocês essa primeira etapa da história da igreja, né? Que é a da antiguidade, né? Então, vamos lá aqui. Então aqui, bom, eu faço toda uma introdução, né? Infelizmente não, com questão de tempo e espaço, não vamos ter como ler tudo, né? Analisar tudo, mas uma coisa importante, que eu acho que tem que ficar bem claro com a história da igreja, é que a gente não está diante de uma história qualquer, né? O cristão, ele é um cidadão do mundo, mas almeja o céu. Isso é um detalhe, pode parecer meio, entre aspas, bestinha, né? Porque todo mundo aqui ligado à igreja tem mais ou menos isso na cabeça. Mas para o público em geral fora, né? Como muitos jovens falam, bem, no mundo, né? Fora da igreja, isso é muito difícil de entender. Quer dizer, lógico, aí tem uma explicação filosófica, teológica, muito complexa, acho que não vem ao caso, mas entender, quer dizer, nós estamos no mundo, mas almejamos o céu, né? Ou como usava uma expressão, né, um santo que eu gosto muito, São José Maria Escrivá, né, o fundador do dele, dizia: pés na terra, cabeça no céu, né? Quer dizer, você vive a sua vida cotidiana, o seu trabalho,
sua família, né, todas as suas ocupações. Mas você sabe que, entre aspas, tudo isso é uma preparação para a vida que há de vir, né? E, bom, onde eu quero chegar com tudo isso, né? É importante lembrar, a história da igreja, ao contrário da história, entre aspas, profana, ela não tem um fim em si mesmo na Terra, é o céu, quer dizer, fora da história. Então a história da igreja, ela vai ter sua conclusão fora da história, fora do tempo, né? Aí a gente acaba adentrando um pouco uma discussão teológica, até bem pesada, né? Que eu acho que não, enfim, depois qualquer coisa o Felipe pode explicar para vocês, né? Que Deus, quando criou o mundo, criou o tempo, né? O tempo, ele mede o desgaste das criaturas, mas isso, bom, enfim, não vamos estender muito, que senão vai todo mundo levantar e sair correndo, né? Que é realmente bastante pesada essa discussão. Mas então a igreja, o que ela basicamente é? É uma instituição que ela está no mundo, mas ela sabe que tem uma missão extramundana, né? Bom, o termo correto fica meio esquisito, extraterrestre, né? Vamos fazer uma de ETs, marcianos, não é o nosso intuito aqui, falar deles, né? Enfim, mas então isso tem que ficar muito claro, quer dizer, a história da igreja, ela é feita por pessoas que têm essa missão sobrenatural, se imbuem dessa missão, né? Aí, claro, que cada autor vai interpretar isso de uma maneira. Então, por exemplo, o Eduardo até foi interessante falar um pouco da Revolução Russa. Vão ter autores no século XX que vão comparar os cristãos, os fiéis da igreja, aos revolucionários bolcheviques, né, da União Soviética, né? E falou assim, não, que o verdadeiro cristão inconformado, ele quer mudar o mundo. Quer dizer, o Daniel Hobbes vai falar, é a revolução da cruz, né? Claro que hoje isso, no Brasil em particular, é muito mal interpretado. Fala em revolução, já pensam, né, em padres, né, de boné vermelho, em acampamentos aí pelo Brasil afora, não é isso, né, enfim. Tem gente que acha, mas aí eu já vou um alerta, essa não é a minha linha de interpretação, tá? Em certos ambientes, eles fazem essa interpretação da história, mas a minha, vocês vão notar, ela está muito apontando ligada à tradição da igreja, né? Então, uma visão, um viés, o sistema ligado ao marxismo, outros sistemas, não é o meu caso, né? Então, aqui tem uma série de coisas que eu coloco, né? Então, por exemplo, de que a história humana em si é a história do pecado, né? Claro que aqui eu estou me referindo a Santo Agostinho de Hipona, né? Na sua obra A Cidade de Deus, em que Santo Agostinho diz, né, que dois amores criaram duas cidades, né? O amor a Deus, a cidade de Deus, que almeja o céu. E a ofensa a Deus, os homens que optam por estar contra Deus, a cidade dos homens. E ela aponta para o inferno, né? Enfim, então aqui eu coloquei, quer dizer, quem vive em estado de graça, vive com Deus. E quem não vive? Vive sob a inspiração do príncipe deste mundo, né? Que nós costumamos chamar, né, de vários nomes, demônio, Lúcifer, capiroto, coisa ruim, encardido, aí cada um dá o adjetivo que achar mais interessante. E é ele que, na verdade, inspira os grandes desastres da história, né? Então, eu coloco, quer dizer, ele, no fundo, que inspirou Júlio César, Napoleão, Hitler, Joseph Stalin, todos os grandes ditadores, generais, né, da história. Enquanto que a história da igreja, Deus inspira outros tipos de personagens. Então, eu coloquei aqui São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, Santo Inácio de Loyola, São Teresa de Ávila, São Pedro de Lisieux e assim por diante, né? Enfim, mas aqui a gente, tradicional da história, né? A história da antiguidade cristã, ela tem toda uma periodização, né? Mas o que não vai dar tempo de falar de tudo. Eu posso apenas destacar alguns pontos. Então, por exemplo, uma coisa que muita gente se pergunta, né? É sobre a data, melhorou, né? Sobre a data em que, qual o episódio histórico que funda a história da igreja? Foi o Pentecostes, né? Então, até aqui. Então, esse é o episódio, né, narrado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 13, né? Enfim, convido todos a quem puder ler, né? Então, é o episódio que funda a igreja. Quer dizer, então, é uma coisa que até na liturgia da igreja hoje eu sou da opinião que deveria ser mais explorado, né? Quer dizer, a igreja tem uma data de aniversário, é o dia do Pentecostes, né? Quando o Espírito Santo vem e pousa como línguas de fogo, né? Isso que está no relato do livro dos Atos dos Apóstolos,
como língua de fogo sobre a cabeça dos apóstolos, né? E eles começam a falar em línguas, né? Enfim, então esse é o episódio fundante da história da igreja, né? Enfim, aí, bom, é preciso lembrar que na antiguidade o entorno da igreja é o paganismo, né? Na verdade, a igreja, ela tá... Tem um outro slide aqui, deixa eu só um momento, deixa eu achar aqui, que ele... Aqui. Que, enfim, o que acontece? A igreja, ela nasce num contexto do Império Romano, né? Na época o maior império da antiguidade, né? Então aqui, bom, aqui, peraí, aqui eu só pegou um pedaço, né? Peço um pouco de paciência de vocês aí, porque era aquele problema que eu havia alertado há pouco, né? Dos slides, né? Enfim, aqui, esse aqui que eu queria. Então, o Império, a igreja, ela nasce na Judéia, que vocês estão vendo ali na ponta direita ali do extremo do mapa, né? Tá meio ruim de ver, mas aquela parte escura ali, enfim. Então, vejam que coisa interessante. Quando a igreja nasce, ela nasce na província mais distante, mais pobre e mais problemática do Império Romano, né? E parece que foi uma coisa assim, parece que Nosso Senhor quis realmente nos dar uma grande lição de humildade nisso, porque na província mais distante, mais pobre, mais problemática, ele nasceu no vilarejo mais pobre, mais distante e mais obscuro, né? Que era Belém, né? Então vocês vejam como... bom, aqui é um ambiente que eu posso falar, dependendo de onde eu for dar essa aula, eu não vou poder falar, vou falar agora, mas vejam como o nosso Deus quis nascer na sua mais extrema humildade e pobreza, né? Então vejam, ele nasceu na vila mais pobre, da província mais pobre do Império Romano, né? Pobreza, pobreza, pobreza. E é exatamente isso que foi, né? Então uma coisa que impressiona quando a gente lê a Bíblia, o relato evangélico, talvez a gente não se dê conta de que da extrema humildade com que Nosso Senhor quis viver, né? Todos aqueles anos da vida oculta, né? E depois a vida pública, e, bom, enfim, depois o final todo mundo sabe, né? Basta ler os evangelhos, né? Cada evangelho é de 1/3 a 1/4 do relato evangélico, é da paixão, né? Quer dizer, cumprindo aquilo que Nosso Senhor, né, já havia alertado, quer dizer, perdoai-os porque não sabem o que fazem, né? E isso vai se repetir, vai ser se é possível dizer, uma lei da história da igreja, né? Quer dizer, quanto mais a pessoa almejar a santidade, a pureza de vida, a moral, mais será incompreendida, mais vai sofrer, mais vai ser perseguida, né? E isso é só pegar os grandes santos da história da igreja, né? Só de cabeça em próximas eu vou falar de alguns, né? São Bento de Núrcia, né? O próprio São Francisco, né? E, enfim, mas na aula de hoje eu vou tentar falar um pouquinho mais dos mártires. Então esse é o mundo em que os primeiros cristãos viveram, né? Provavelmente foi o maior império da antiguidade, né? Com quase mais de, acho que 2,5 milhões de quilômetros quadrados, né, Eduardo? A extensão eu não me lembro, mas eu lembro que tinha muita gente, viu? Era... Né, enfim. Deixa eu só atrapalhar o Wesley, para vocês entenderem, a cidade de Roma, só para citar um exemplo mais simbólico, mais claro de tudo isso, a cidade de Roma, quando tem a mudança do período republicano para o Império, ela chegou a ter aproximadamente um pouco mais de 1 milhão de habitantes. E isso naquela época era muita gente para uma cidade. Mais de 1 milhão. Para vocês terem uma ideia, cidades gregas, a cidade de Atenas, que foi a maior cidade da história dos gregos, na época tinha algo em torno de 450 mil habitantes. Então assim, só a cidade de Roma era uma monstruosidade. Gente demais, viu? Gente demais. Edson, por favor. Assim. Então esse foi um mundo em que Nosso Senhor resolveu, né, decidiu, né, na sua infinita sabedoria, encarnar, né, se tornar verdadeiro Deus, verdadeiro homem, né. E assim, do ponto de vista humano, né, vendo assim, a impressão que dava, né, quando Cristo, de novo, cito o livro dos Apóstolos, quando ele diz aos apóstolos, e de ensinar todos os povos, todas as gentes, ele está se referindo a todas as populações do Império Romano. Então vocês vejam, a Judéia é um nada, e ele fala para um punhado de pescadores, né, homens extremamente rudes, né, acostumados apenas ao trabalho braçal, né, fala, vocês vão conquistar esse mundo para mim, né. Então por isso que quando a gente lê o Evangelho, a gente não se dá conta do tamanho da missão que Cristo deu para os apóstolos. É um negócio
acho que qualquer um de nós levantaria e sairia correndo, né? Se Cristo falasse isso, porque olha, é um trabalho gigantesco, né? Só para vocês terem uma ideia, o Império Romano nessa altura, ele só não consegue crescer mais ao norte, ao sul, aliás, né? Devido à barreira do deserto do Saara, ao extremo leste, devido à presença dos partas e persas, né? Impérios fortes o suficiente para barrar o avanço das legiões romanas, e ao norte, tanto da Bretanha quanto do que seria hoje o sul da Alemanha, Áustria, a presença dos povos germânicos, bárbaros, né? Que eles provocam uma fronteira móvel, né? Movediça, quer dizer, ora os romanos conseguem tomar terreno, ora os bárbaros retomam terreno, mas assim, então, quando Cristo fala para os 12 apóstolos, ide e ensinai todos os povos, ele está escrevendo, é tudo isso aqui, gente, e até os povos além das fronteiras do Império, né? Então, tenho certeza que só alguém que está totalmente convicto de que Deus está com ele, que a graça do Espírito Santo está com ele, porque né, o relato evangélico não diz momento nenhum que nos apóstolos levantou, não, Jesus, eu vou cair fora, que é demais para mim. Não, nenhum deles falou isso, né? Então, vocês vejam o tamanho da tarefa que Nosso Senhor havia encarregado eles, né? Uma tarefa realmente monumental, né? E o mais espantoso disso é que em um período de pouco mais de menos de 300 anos, esse Império Romano, todo esse Império estaria conquistado para Cristo, né? Enfim, nós vamos chegar lá se o bom Deus permitir, né? Enfim, porque, aliás, eu vou alertando, eu falo e a gente, às vezes, eu fico com medo de a gente acabar não saindo do lugar, né? Então, aí eu falo um pouco do judaísmo, o paganismo antigo, né? Acho que, bom, assim, vamos falar um pouquinho, muito rapidinho, do nascimento da igreja, aqui. Então, o problema, porque vejam, quando Cristo fala para os apóstolos, ide ensinar todos os povos, né? Ele também está implícito nisso que os primeiros povos que teria que ser evangelizado eram os judeus, né? Tanto que esse foi, vamos dizer, a catequese dos primeiros apóstolos, né? Quer dizer, onde eles fossem, primeiro eles evangelizavam nas sinagogas, né? Se vocês lerem as cartas de Paulo, no livro dos Atos, isso fica bem perceptível, a sistemática de Paulo, primeiro evangelizar os judeus, depois evangelizar os gentios, né? Até que chegou uma altura que ele, de tanto tomar, entre aspas, né? Desculpa a expressão, tomar a porrada dos judeus, ele fala, chega, né? Vamos voltar totalmente aos gentios, e isso vai criar um problemão, né? Porque o judaísmo da época estava dividido em várias escolas ou grupos, né, ou segmentos, né? Infelizmente não vamos poder tratar a fundo todos eles, vou só citar, alguns são bem conhecidos, né? Então, no tempo de Jesus, né, os primeiros embates da igreja nascente, que a igreja mal nasce e já tem uma penca de inimigos, né? São os saduceus, né, que eram judeus helenizados, não acreditavam na ressurreição da carne, né? No próprio relato dos evangelhos aparece Jesus em vários momentos, desculpe de novo a expressão, descendo o sarrafo dos saduceus, né, porque eles entravam em discussões pesadas com Jesus, e logicamente perdiam, né, óbvio, né, eles estavam discutindo teologia com o próprio Deus, né, então é natural que eles perdessem, né. Agora, os grandes, entre aspas, heróis do judaísmo do seu tempo foram os fariseus e escribas, né. Os fariseus, eles nasceram, né, 200 anos antes da vida de Cristo, relatado no primeiro livro dos 1 e 2 dos Macabeus, e eles eram uma espécie de heróis nacionais, né? Então, os fariseus representavam um judaísmo radical, um judaísmo totalmente coerente, né, com a doutrina judaica da época, e se vocês lerem com atenção o relato evangélico, vão perceber aqueles conflitos de Jesus com os fariseus. Tenho certeza que cada vez que ele ganhava o debate, na verdade, para quem visse de fora, ele estava perdendo, porque perdia cada vez mais seguidores. Até chegou uma altura e ninguém mais seguia Jesus, né? Por quê? Porque chegaram à seguinte conclusão, não, ficar entre os heróis do povo, que todo mundo gosta, e um profeta novo, trazendo uma doutrina, né, uma leitura nova do judaísmo, é melhor ficar com um que já está estabelecido, não vai dar dor de cabeça, né? É conveniente, né? Não vou... meus amigos não vão parar de me convidar para jantar, etc. Né? Então, é à luz desse tipo de mentalidade que a gente tem que entender o conflito de Jesus com os fariseus, né? E os escribas também, né? Os escribas, eles eram os especialistas da Sagrada Escritura, né?
E aí também tem outras escolas, né, grupos da época, infelizmente não vou só citar, tinha os essênios, né, que era uma espécie de monasticismo judaico da época, né, até o século XX pouco se sabia deles, né. Alguns estudiosos acreditam que o São João Batista foi essênio, né, essa coisa de jejuar, de viver de mel silvestre, gafanhotos, não era uma coisa comum do judaísmo da época. Então acredita-se que há muitos estudiosos da Bíblia que entendem que São João Batista provavelmente foi essênio. O Nosso Senhor não foi, tal. Tem uns livros que vendem, por exemplo, livro de autoajuda, de dever de ofício, né? E eu posso garantir que Jesus não foi, mas provavelmente conhecia. Né? Aí a gente poderíamos até especular através do próprio primo, que São João Batista, para quem não sabe, era primo de Jesus, né? E um grupo mais radical, né, que seria dos fariseus, né, que já nos anos 60, 70 da era cristã, que eram os zelotes e sicários, era o terrorismo judaico. Então chega uma altura, os judeus ficam, entre aspas, de saco cheio da dominação romana, os romanos dominavam a Palestina, a Judéia desde os anos 63 a.C., então eles decidem literalmente partir para a ignorância. Então atentados, né, claro que não era a bomba, usando caminhão como hoje fazem, mas os atentados clássicos, né, uma espada, golpe de adaga, né, inclusive o sicar era uma adaga curva que os terroristas usavam para fincar na barriga dos romanos e dos amigos dos romanos, né. E inclusive é muito interessante que, é isso, lógico, são relatos fora dos evangelhos, mas ajuda a entender, o Pilatos, ele foi um dos governantes que mais foi eficiente na repressão desses grupos terroristas, né. Então tem um historiador judeu chamado Flávio Joséfos, né. Bom, o nome é muito curioso, que ele era um rabino que se converteu ao paganismo, era uma coisa horrorosa, tanto que nas escolas judaicas, né, hoje, conservadores, ele é considerado um dos maiores inimigos do judaísmo, né, junto com Adolf Hitler e outros, né, que renegaram o judaísmo, né, enfim, mas aí até coloco aqui no slide, quer dizer, os sicários seriam uma espécie de mujahedin, né, contemporâneos, terroristas, né, que né, hoje eles são mais sofisticados, usam tiro de fuzil, bomba, explode avião, bate avião em prédio e assim por diante, né? Mas se tivessem esses recursos na época, com certeza teriam feito isso, né? Bom, então, aí outra coisa, acho que antes para falar já da igreja primitiva, como que era o paganismo antigo, né? Então o paganismo antigo, né, eu infelizmente só vou citar porque não vai dar tempo, era muito, as grandes religiões, né, veio o culto dos deuses lares, os deuses familiares romanos, mas a partir do segundo século a.C., os romanos começam a adotar uma série de modas, ou novas religiões vindas do Oriente, né, principalmente duas, né, o pitagorismo, né, a ideia de que a matemática, né, de Pitágoras, né, se é que ele existiu, né, não se sabe ao certo, né, a religião de mistério, ou seja, através da matemática você atinge o conhecimento dos mistérios do universo, do Senhor do universo, e uma outra mais, acho que tristemente conhecida, as bacanais, né? Então, o culto ao deus Baco, né, que vai ser uma grande moda no século II, século I, antes do nascimento de Cristo, o culto a Baco, né? Então as bacanais, se acreditava que através dos excessos da comida, da bebida e as orgias sexuais, você chegava ao contato com as divindades, né? No caso o deus Baco, né? E daí que vem, né, o sentido pejorativo de bacanal, né? Enfim, nada muito diferente do que eu vejo na letra de certos funks por aí, outras músicas, né? Indescritíveis, indecifráveis, enfim, não vou entrar muito nisso, porque, enfim, as estações de rádio, os programas de TV estão cheios disso, todo mundo já está literalmente cheio disso, né? Muito bem, então seguindo, e, bom, também tinha a filosofia da época, né? Acho que não vou adentrar muito nisso, né? Epicurismo, estoicismo, inclusive, assim, isso aqui é uma coisa interessante, em Roma existia um templo que acolhia todos os deuses do Império, né? O Pantheon, né? Ele foi lá por volta do século III ou IV, não, acho que no quarto, não, desculpa, no quinto. Ele foi convertido em igreja cristã, né? Isso foi feito por o imperador Foca, né? Justamente para preservar, né? Os bárbaros, né? Até o final da minha da aula, eu vou tratar um pouco de invasões bárbaras. Os bárbaros eram muito supersticiosos. Eles achavam que depredar igrejas cristãs dava azar, né? Então o imperador, querendo preservar esse templo para a posteridade, o converteu em igreja. Sabia que os bárbaros iam roubar os castiçais de ouro, tudo de ouro, mas o templo em si não seria demolido, né?
mesma sorte não teve muitas construções do período do paganismo romano, né? Ah, sim, aí eu coloquei, né, quer dizer, todo esse contexto, né, do judaísmo e do paganismo trouxe vantagens e desvantagens para a expansão do cristianismo. Então, por exemplo, em Roma, a paz romana, né, quer dizer, então Augusto, né, foi o primeiro imperador, ele governou de 27 a.C. até 14 depois de Cristo, foi um longo reinado, né? César Augusto, ele instituiu a chamada paz romana. Então, durante quase 200 anos, o Império teve, entre aspas, tranquilidade. Tranquilidade em termos porque sempre estourava em alguma província uma rebelião, no norte, no leste, invasão dos bárbaros germânicos, no norte ou no leste dos persas ou dos partas. Então, na verdade, o Império Romano, no período, teve em torno... O próprio governo do Augusto, como vocês podem, se vocês fizerem as contas, teve um governo de quase 40 anos, na verdade só teve 7 anos de paz, propriamente. Os outros 33 anos foi de guerra contínua, em algum lugar estourava uma guerra, né? Então, agora a paz romana facilitou a expansão do cristianismo, porque permitiu que os cristãos pudessem, aos poucos, ir expandindo, né? Entrando nas províncias, né? Através do seu apostolado, e convertendo as pessoas. Quando eu falo assim, expansão, converter, parece que foi uma coisa organizada. Não é verdade, né? Quer dizer, tirando o caso de um ou outro missionário, como São Paulo, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dele, no geral, a expansão da igreja foi através de pessoas comuns, comerciantes, mães de família, pais de família, que no seu entorno convertiam as pessoas, né? Um caso tanto dramático, mas bem específico disso, foi o martírio de Santa Cecília, né? Em Roma, Santa Cecília, para quem não sabe, foi uma das grandes mártires, né, da antiguidade, né, cristã. E Santa Cecília é interessante, quer dizer, ela converteu todos os seus escravos, todos os parentes, tanto que o cemitério da família gens siciliana é um dos maiores de Roma, tem dezenas de lápides, né, em torno da tumba de Santa Cecília, ou supostamente acredita que seja de Santa Cecília, né. Pois bem, então, e as estradas também, né, o Império ele era todo cortado por estradas, né, que facilitavam o deslocamento, né, dos missionários e a circulação de ideias e também a discussão em torno do cristianismo, né. Claro que isso também vai criar problemas, quer dizer, o cristianismo nos primeiros séculos, ele vai ficar muito ligado à imagem do Império Romano. Então, fora do Império vai ter problemas, né. Por exemplo, no Império Persa, entre os partas e os próprios germânicos, né, os germânicos vão encontrar muita resistência vão oferecer muita resistência para se converter ao cristianismo, né? Principalmente porque, aí adiantando um pouco a discussão, os germânicos conheciam uma forma heterodoxa do cristianismo, que era o arianismo, né? A crença de que Deus Pai é superior a Deus Filho, né? E durante muito tempo vão oferecer resistência, né? Só para vocês terem uma ideia, as últimas tribos germânicas que se convertem ao cristianismo se convertem por volta do ano 1100, né? E pensar que a evangelização começou no século IV, então provavelmente foi um dos projetos de evangelização, de missiologia da igreja mais demorados e cansativos, né? E tenho a certeza, né, lógico que aí adiantando um pouco ao lado sobre a Idade Média, custou a vida de dezenas, talvez centenas de missionários, né? Só para adiantar um pouco, né, o São Bonifácio, que é o padroeiro da Alemanha, né, dos germânicos, ele foi morto com um golpe de espada que dividiu o corpo dele ao meio, né? O bárbaro chegou com a espada e tentou se proteger com o Evangeliário, né? Para quem não sabe, o Evangelho é aquele livro grandão que o padre usa na leitura da missa. E a espada do bárbaro era tão grande que cortou ele ao meio. Assim, cortou o Evangeliário e foi assim que São Bonifácio foi martirizado, né? Para vocês verem que os germânicos gostavam, né, de missionários, né? Bom, então aqui peraí, só um minutinho. Cadê o slide? Edson, enquanto você vai trocando, tem uma dúvida. Diga. Aqui. Os escribas, depois você colocou sim. os sicários, não sei. Sim. A gente pode traduzir hoje como se fossem os judeus ortodoxos ou fundamentalistas? Qual o seu nome? Tem uma semelhança? Desculpe, qual o seu nome? É Dulce. Dulce. Então, Dulce, então, essa questão dos judeus radicais, porque assim, o problema, na verdade, assim, a coisa ainda estava, na época de Jesus, ainda estava embrionária, não estava tão desenvolvido, né? A figura dos sicários e dos zelotes, ela vai se tornar aguda, vai surgir a partir dos anos 60, né? Quando o nacionalismo judaico vai se exacerbar de tal maneira que os judeus vão falar, olha, só tem uma maneira de a gente libertar a Terra Santa, né? A Judéia, né?
então, dos judeus, dos romanos, matando eles. Então, isso começa uma série de atentados, né? Eu falei um pouco do Pilatos, quer dizer, o Pilatos ainda, apesar de ele reprimir pesadamente esses grupos, ele reprimiu muito pesadamente, eles ainda a coisa não estava tão desenvolvida, né? Mas o Flávio Joséfos, no seu livro Antiguidades Judaicas, ele relata diversos massacres de judeus ordenados pelo Pôncio Pilatos. Teve um caso, inclusive, que mostra um pouco como é que era a mentalidade desse homem. Por isso que quando a gente lê o julgamento de Jesus, a gente fica espantado dele tentar absolver Jesus, porque o homem matava judeus sem piscar o olho, né? Conta-se que, num certo dia, ele pediu para marcar uma reunião com os líderes judeus no templo, o templo de Salomão, o segundo templo, né? O templo do Herodes o Grande, né? Não é eu ia falar o templo de Salomão, não. Então, o primeiro templo, temos uma gigantesca maquete aqui no Brás, né? Enfim, não veio o caso de falar muito, né? Enfim, mas posso ter o melhor tamanho. Mas o segundo templo foi o do Herodes, o Herodes o Grande, aquele que tentou matar Jesus quando era bebê, é chamado Herodes o Grande porque ele reconstruiu o templo. Muito bem. Então, o Pilatos falou, quero uma reunião, vamos nos entender, chega de matanças, muito... Aí conta que o Pilatos entrou no templo com um monte de caras cobertos das pés à cabeça. E os judeus, na sua ingenuidade, pensaram que eram outros rabinos. Lê do engano. No momento que eles entram no átrio mais central, ali perto do Santo dos Santos do templo, eram soldados legionários, eles se descobriram, sacaram as espadas e enfiaram a espada na barriga de todo, mataram todo mundo, né? Então na verdade, era um acerto de contas do Pilatos com um atentado que tinha ocorrido pouco antes. Então, para vocês verem como que era o sujeito, o homem era uma, assim, né? Era faca nos como diz, né? Falando, era faca na caveira mesmo, né? Não, é verdade, não é exagerado dizer que o governo dos governadores romanos da Judeia da época, a dureza não deixava nada a desejar de bope, rota, o que você imaginar aí, era ferro e fogo mesmo, eles não davam nenhuma moleza para os judeus, né? E os judeus veem que é necessário revidar, e eles revidam com violência. Aí, no ano 68, os judeus decidiram organizar uma grande rebelião, né, que o Flávio José vai chamar, vai escrever um livro só sobre essa rebelião, sobre a guerra dos judeus, De Bello Judaeorum, né, Judaeorum, né? E segundo alguns estudiosos, teriam morrido 1 milhão de judeus na repressão dessa rebelião, a rebelião dos anos 68 e 70. É muito interessante que no relato evangélico, o Nosso Senhor, ele já havia alertado os judeus da época, olha, né, não sei se vocês lembram, né, o Nosso Senhor fala, ai das mulheres grávidas, ai das que estiverem amamentando aqueles dias, né, fujam para os montes, né, e de fato, no momento que estoura a rebelião, as legiões romanas vão cercar a cidade de Jerusalém, a comunidade cristã de Jerusalém, lembrando do alerta de Nosso Senhor, lembrando do alerta de Nosso Senhor, eles correm para a Transjordânia, além do Jordão, correm para as montanhas, né? Enfim, bom, foi avisado que ia quase na hora do intervalo, então só vou falar muito rapidinho desse senhor aqui, que está aparecendo aí, São Paulo Apóstolo. É interessante, São Paulo ele foi fundamental para, entre aspas, para a igreja romper com o chamado judeu-cristianismo. Como vocês devem imaginar, as primeiras comunidades cristãs eram de judeus convertidos. E qual que foi o problema que começou a aparecer? Esses judeus convertidos começaram a entender que para você ser um bom cristão, primeiro tem que ser um bom judeu. E São Paulo, que era um rabino, fariseu, filho de fariseus, ele mesmo diz isso nas suas epístolas, né? Ele vai dizer o seguinte, quer dizer, ele fala, não, é hora de nós rompermos, entre aspas, a casca, né? E uma expressão que o próprio São Paulo usa, quer dizer, é hora de enxertar o ramo selvagem na videira, né, do judaísmo, ou seja, permitir a entrada dos pagãos na igreja, né? E esse foi o trabalho de São Paulo, né? Tem poucos minutos, vou bem rapidinho. Bom, aqui com toda a história da vida de Paulo, acho que não tem que entrar muito em detalhe. Isso aqui é um mapa, acho que toda a Bíblia, todo mundo que tem Bíblia já viu isso, as viagens missionárias, né? Aí estão as 3 viagens, né, relatadas, e a viagem a Roma, quando ele já está preso, né? Alguns estudiosos entendem que ele teria feito uma 4ª viagem para a Ásia Menor, né, no caso seria a atual Turquia, e para a Espanha, né?
Então, em 2008, quando se comemorou os 2.000 anos do nascimento de Paulo, né, vocês viram que ele nasceu no ano 8, né? Quando se comemorou os 2.000 anos do nascimento de Paulo, um congresso internacional chegou à conclusão que Paulo realmente iniciou a evangelização dos espanhóis, né? Bom, se bem que, dada a situação atual política da Catalunha, na verdade ele teria evangelizado os catalães, né? Então, toda aquela quiproquo que vocês estão vendo no jornal, né? Enfim, porque ele teria chegado a Barcelona, né? Então los de Madrid não foram evangelizados, los de Madrid, né? Como os catalães gostam muito simpaticamente, lembra que eles se amam, né? Pois bem, e também alguns estudiosos apontam dúvidas sobre a data mesmo do martírio de São Paulo. A tradição apontou em 64, mas alguns estudiosos entendem que poderia ter sido um pouquinho depois, para dar tempo de ele fazer uma 4ª viagem até a Turquia e Grécia e ter ido à Espanha, né? Mas isso não está relatado no livro dos Atos, né? Então fica uma coisa muito complicada, como encaixar os últimos dados trazidos por especialistas com a tradição da igreja, né? Veja, vamos deixar muito claro isso uma coisa, não estou querendo dizer que a Bíblia está furada, é mentiu, não é isso, né? Quer dizer, é uma dificuldade, né? Enfim, se algum de vocês começar a estudar, fazer um estudo profundo da concordância dos relatos evangélicos, vão encontrar enormes discrepâncias, né? Enormes, né? Enfim, inclusive do nascimento de Jesus, né? Se vocês lerem atentamente os evangelhos, se você seguir a cronologia que está em São Mateus e São Lucas, você vai chegar a conclusões assustadoras, né? Como, por exemplo, que Jesus nasceu antes de nascer, ou não bate nada, né? Se você pegar e ler atentamente, vai chegar a essa conclusão, né? Na verdade, é uma questão que os estudiosos têm que resolver, né? Aí eu comento um pouco das viagens, né? Sim, esse aqui é um episódio muito interessante, quando a gente lê no livro dos Atos, né? Paulo pregando aos sábios de Atenas, né? Esse é o Areópago, esse é pedreirona enorme, né? Enfim, e assim, e foi uma coisa muito interessante, porque Paulo, ele tinha já um projeto de evangelização dos intelectuais, né? Mas pelo relato dos Atos dos Apóstolos, né? Vou voltar aqui um pouquinho, aqui. Então, o que aconteceu? Ele foi pregar, né, para os estoicos e epicuristas, né? E aí, quando ele foi falar da ressurreição da carne, os epicuristas, os filósofos todos começaram a rir da cara de Paulo, né? O relato, ele é muito sóbrio, não podemos esquecer que o Atos dos Apóstolos foi escrito por um amigo de Paulo, um seguidor, lógico que ali claramente fica claro, fica evidente que ele não queria deixar o seu grande mestre em maus lençóis, então o relato é bem breve, né? Fala, vamos ouvir outra hora. Na verdade, deve ter sido uma gargalhada geral, né? Porque no pensamento antigo, a ideia da ressurreição da morte era incompreensível, né? No pensamento antigo, né? E aí na carta de São Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e com isso eu já vou parando, né, para o intervalo, olhem só o que ele diz, né? O próprio Paulo, ele está fazendo referência ao no-show que ele deu em Atenas, né? Quando fui ter convosco, irmãos, não fui com o prestígio da eloquência nem da sabedoria. Anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Eu me apresentei em vosso meio num estado de fraqueza, de desassossego e de temor, né? Bom, tirando a linguagem formal, deve dizer, olha, eu tomei um bruto de um tapão na cara, né? Fui correndo para Corinto, né? Corinto, para quem não sabe, era considerado o grande prostíbulo da antiguidade, né? Principalmente o culto às deusas asiáticas da fertilidade, Ísis, Cibele, enfim, tudo que... Então, tanto que na antiguidade havia uma expressão rapariga coríntia, era um eufemismo para uma prostituta, né? Então isso é uma coisa também que Nosso Senhor já havia alertado, né? Não vim trazer o remédio para os sãos, mas para os doentes, quer dizer, os grandes pecadores vão se converter, agora os intelectuais cheios de soberba e conhecimento vão mandar passear, e foi o que aconteceu, né? Claro que mais para frente vai ter a grande conversão dos intelectuais, mas isso faz ser o trabalho de outros, né? E para terminar, nessa primeira sessão, né, Fernanda? Já para encerrar, né? Eu queria ler com você, falar um pouquinho do primeiro grande perseguição da história da igreja, né, que foi no ano 64, né? Segundo a tradição, foi quando foram martirizados São Pedro e São Paulo na cidade de Roma, né? A comunidade de Roma muito cedo nasceu, né? Enfim, e aí tem um texto, infelizmente é um pouco longo, né? Eu vou só
de um historiador chamado Tácito, né? Ele foi contemporâneo da perseguição de Nero, né? A igreja. Segundo o próprio Tácito, foi o Nero que incendiou Roma. Ele queria remodelar a cidade, né? Fazer uma espécie de... o Eduardo vai gostar agora, né? Era uma espécie de cidade linda da época, né? Só que ele usou fogo, né? Para destruir os bairros populares, né? O Eduardo agora vai pular da cadeira, né? E de alegria, né? Então, o Tácito diz que foi um ato criminoso de Nero, mas para livrar a cara dele, ele botou a culpa, né? Segundo o Tácito, né? Como diz aqui, aqui. Ó, reprimindo, aqui. Nero culpou e castigou com supremos refinamentos de crueldade uma casta de homens detestados por suas abominações e vulgarmente chamados de cristãos. Aí, olha que interessante, o Tácito não é católico, é pagão. Cristo, do qual seu nome deriva, foi executado por disposição de Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Isso aqui é importante, viu, gente? Tem muitos irmãos nossos evangélicos que falam, quem disse que foi Pôncio Pilatos que matou? Está aqui, ó. E um autor que não tem o menor compromisso em defender a igreja, né? Deixa isso bem claro. Reprimida durante algum tempo, essa superstição perniciosa voltou a brotar, já não apenas na Judéia, seu berço, mas na própria Roma, receptáculo de quanto sórdido e degradante produz qualquer recanto da terra. Tudo em Roma enquanto a seguidores. De início, pois, foram presos somente todos os que se confessavam cristãos. Depois, uma multidão enorme foi condenada, não por causa do incêndio, mas acusada de ser o opróbrio do gênero humano, o que tem de mais baixo, ralé, chulezão, né, da humanidade. Acrescente-se que, uma vez condenados à morte, eles se tornavam objetos de diversão. Alguns, costurados em peles de animais, morriam, despedaçados por cães. Outros morriam crucificados. Outros ainda eram transformados em tochas vivas para iluminar a noite, ou seja, são queimados vivos, né? Para esses festejos, Nero abriu de par em par seus jardins, organizando espetáculos circenses em que ele mesmo aparecia misturado com o populacho ou vestido de cocheiro, aqui eu cometi um erro, né? Conduzia sua carruagem. Suscitou-se assim um sentimento de comiseração é compaixão, né? Até para com homens cujos delitos mereciam castigos exemplares, pois se pressentia que eram sacrificados, não para o bem público, mas para a satisfação da crueldade de um indivíduo, o próprio Nero, né? E só para terminar, viu, Fernando, já estou acabando aqui, tão chocante foi essa perseguição de Nero, que São João, evangelista, quando escreve o relato do Apocalipse, ele, entre aspas, homenageia Nero, atribuindo a ele o número da besta, né? Então, quando a gente lê o livro do Apocalipse, o livro 666, na verdade é uma gematria que eles chamam, né? Quer dizer, então você atribui a nomes ou letras números. Todos os estudiosos entendem que o 666 refere-se ao imperador Nero, né? Então Nero ele vai se tornar para todas as comunidades cristãs daí em diante o exemplo, o modelo acabado de perseguidor da igreja, né? Bom, então com isso eu paro por aqui, vamos café, depois a gente retoma, né? Tentar dar uma corridinha porque a gente acabou se estendendo um pouco aqui, ok? Senhoras e senhores, vamos voltando para os nossos lugares. Infelizmente o tempo é avaro, né? Eu vou tentar só dar uma conclusão bem rápida aqui, né? Fernanda, cadê a Fernanda? Bom, eu vou, então, só retomando, gente, porque a ideia original do curso é que a primeira parte seria a aula e aqui seriam as dúvidas. Como eu alertei vocês nisso, como eu me empolguei, né? Estendi um pouquinho, mas foi uma coisa boa, né? Eu vou tentar só, muito rapidamente, concluir essa parte da antiguidade cristã e a gente abre uns minutinhos para algumas perguntas, né? Alguns de vocês até lá no café fizeram, acho que vale a pena, né? Porque para mim é importante ter esse retorno, esse feedback de vocês, né? Mas enfim, como nós vimos, né? Há minutos atrás, eu falei da perseguição de Nero. Agora, uma coisa que eu preciso lembrar, né? Quer dizer, foi a primeira grande perseguição da igreja, mas não foi o modelo de perseguição, porque para os romanos, principalmente no século II, III e IV, o cristianismo era religião ilícita, religião proibida. Por quê? Porque não reconhecia o culto ao imperador. O imperador romano era um deus. Aqui tem uma frase em latim que resume bem isso. Os cristãos, como não cultuam o imperador, eles são criminosos.
é: Júpiter governa os céus, César governa todas as coisas na terra. Bom, essa frase, o que ela quer dizer? Que o César romano, ele é um deus. Então, a partir do momento que os cristãos não reconhecem não reconhecem o César como Deus, eles têm que ser perseguidos, têm que ser presos, e se continuarem insistindo no crime, morte, né? Porque a gente não pode esquecer que o Império Romano é um governo totalitário, assim, lógico. Aí eu estou cometendo um anacronismo, né, Eduardo? Usando o termo do século XX, mas seria o que hoje a gente chama de governo totalitário. Quer dizer, o governante é um Deus vivo, você tem que obedecer ele em tudo. Se um belo dia ele acorda com dor de dente e manda matar você, você não tem que reclamar. Assim, resumindo um pouco grotescamente, era isso que estava acontecendo com os cristãos, né? E a partir do século II, começam as grandes perseguições aí, com toda essa sistemática, né? Denúncia, inquérito, os cristãos são interrogados, eles teimam em dizer que Jesus Cristo é o Senhor e não tem que cultuar imperador nenhum, e o governador, ou o juiz, ou o que for, a autoridade naquele momento, manda matar. E aqui tem um slide, mostra aquele que é considerado o modelo exemplar de martírio, né? O modelão, vamos assim dizer, que é o de São Policarpo de Esmirna. Para quem não sabe, ele foi discípulo de São João Apóstolo, né? E é uma história muito bonita, infelizmente não vou poder narrar, mas a partir daí, muitos martírios do século II, III e IV vão seguir o modelão do martírio de São Policarpo, né? Até tem algumas passagens muito interessantes, né? Eu lembro quando eu dei essa aula para alguns jovens, eu mostrei, né, que tem uma hora que ele, entre aspas, dá uma trollada, né, como os jovens falam, trola os seus inquisidores, né? Porque eles falam: você é ateu, Policarpo. Não, vocês são os ateus. Por quê? Porque eles não creem no verdadeiro Deus, né? Então só os grandes santos são capazes de fazer isso. Aí tem outros relatos, né? Vou só citar alguns, né? Esse aqui é aquele que eu falei na primeira parte, né? Santa Cecília. O martírio de Santa Cecília comprovou que já no fim do século II, as famílias mais ricas de Roma estavam se convertendo ao cristianismo. Santa Cecília era uma família riquíssima, tem toda aquela história, ela fez o voto de virgindade, passava o dia todo dentro do seu palácio, era enorme, né, em Roma, a família tinha muito dinheiro, ela se consagrou a virgindade a Deus, aí a família não se conformou, arrumou um maridão, aí na hora o maridão, a paixão toda, querendo consumar o casamento, ela lá no leito do céu conversando: não, veja, eu fiz um voto de virgindade, e converteu o maridão, converteu o irmão do marido. E, bom, enfim, o final da história foi, lógico, triste, humanamente falando, todos os três foram martirizados, né? Enfim, e outros relatos, né? Para mim, Leon Vienne, né? Já ainda no fim do século II, né? E esse é um que eu particularmente tenho um carinho especial, porque é a padroeira da minha paróquia, ela é Santa Generosa, aqui no Paraíso, né? Foi também um relato muito interessante, né? Depois, se vocês procurarem, né? Agora, uma coisa muito interessante, os cristãos, vocês podem até pensar, os primeiros cristãos eram revoltados, não aceitavam o governo, não é verdade. Aqui no relato da martíria de Santa Generosa, inclusive, é muito interessante. Eles dizem: nós rezamos pelo imperador, para que ele faça um bom governo, mas a gente não reconhece ele um Deus. Essa é a que eu quero dizer. Então, engana-se, né, quem pensar que os primeiros cristãos, por serem martirizados pelo Estado, eles eram os revoltados, que não pagavam impostos, que ficavam no Facebook escrevendo textão, falando mal do governo. Não, isso não era o que os primeiros cristãos faziam, né? Se tivesse WhatsApp, Facebook na época, né? Para sorte deles não tinha, né? Enfim, então o exemplo dos primeiros mártires, ele mostra, quer dizer, essa imagem da Santa Generosa está no altar da igreja, aqui da paróquia, né? Enfim, os primeiros cristãos eram cidadãos exemplares, pagavam os impostos em dia, rezavam pelo imperador, né? Só não reconheciam nele um Deus vivo, só, né? De resto, né? Enfim. E aí, a partir do século IV, é que aí, como dizem, né, os jovens dizem na sua linguagem cheia de ironia, né, o caldo engrossa, né? Porque aí começam as grandes perseguições, né? Então o Império, a partir do começo do século IV, nós vamos ter o imperador, o Diocleciano, que vai dividir o Império Romano em 4 setores, né, para tentar melhorar a administração, e começa uma grande perseguição, né? Foi uma das poucas vezes na história do Império Romano
que a perseguição ela foi desencadeada simultaneamente em todas as províncias. Porque o que aconteceu muitas vezes? Começava uma perseguição numa província, os cristãos fugiam para outra. E isso ajudou, né? Lógico, né? É aquilo que a gente sempre aprende na catequese, né? Deus tira de um grande mal um bem. Porque os cristãos, quando fugiam para as outras províncias, começavam um trabalho de evangelização na outra província. Aí nessa outra província começou a perseguição. E mais longe, daqui a pouco, já no fim do século II, fim do século III, no começo do século III, você já tem comunidades cristãs nos lugares mais longínquos do Império. Entre os germânicos, na Bretanha, né, evangelizando os pictos, né, que seria hoje a atual Escócia, e na Pérsia, né? Aí na Armênia também, vocês veem pelo mapa, porque está até fora dos limites do Império Romano, né? E aí, então Diocleciano, no ano 301, ele inicia uma grande perseguição, morrem muitos cristãos, né? Mas aí no ano 313, um de seus sucessores, né, o Constantino, ele baixa um édito de tolerância para a igreja, chamado Édito de Milão. Então, a partir do édito, o cristianismo passa a ser religião lícita, não ilícita, né? Então, vejam que o sucesso da igreja. A igreja tem pouco mais de 200 anos de idade e já se torna praticamente a religião oficial do Império. Porque não podemos esquecer que a mãe de Constantino, Santa Helena, ela era cristã, né? Aliás, mesmo no século II, nós tivemos vários imperadores e tinha mãe cristã, irmã cristão, primo, ou seja, a família imperial está cheia de gente, cheia de cristãos, né? Mas por que os imperadores não se convertiam, né? O próprio Constantino, ele só se converteu instantes antes de morrer. Aquela ideia, né, de que o batismo apagava os pecados, então isso era uma prática que acabou se tornando abusiva ao longo do tempo, das pessoas só se batizarem perto da morte, né? E lógico que a igreja naquela época já começou a combater. Esse é o busto do Constantino, é o resto de uma estátua, né? É a carinha dele, né? Enfim, ele fundou uma capital nova, né? Constantinopla, né? E começou, a partir do momento que o cristianismo se tornou uma religião lícita, espalhar pelo império grandes igrejas, basílicas, né? Locais próprios para o culto. Essa é uma das mais conhecidas, polêmicas, né? Foi destruída, reconstruída inúmeras vezes ao longo dos milênios. A Basílica de Santo Sepulcro, né, em Jerusalém, a Basílica de São Pedro em Roma, né, aqui tem o mapa, né, enfim, depois tem minha página no Facebook, quem quiser olhar com mais calma, enfim, a Basílica, São João de Latrão, e a de Santa Maria Maior, Santa Maria Maggiore, né, que inclusive tem uma história muito interessante. Ela foi construída depois do Concílio de Éfeso, em 431, então foi a primeira igreja no mundo construída especificamente para devoção à Virgem Maria, né? E aqui tem um relicário que, segundo a tradição, tem uma das palhas da manjedoura, né? Enfim. Então, e também, a partir do momento que se fez o Império, a devoção aos mártires, né? Aí tem a oração eucarística primeira, é um resquício disso, depois, se alguém quiser, pega o cano e reza, enfim, né? Enfim, então, bom, eu acho que com isso eu vou parando por aqui, né? Então, o que a gente pode dizer, assim, muito rapidamente, para concluir, né, da antiguidade cristã? Quer dizer, então, em um período pouco mais de 300 anos, então a igreja saiu de um pequeno núcleo de pescadores rudes, né, quase ignorantes, para uma igreja em que o imperador é cristão, em que você tem grandes bispados, gigantescas basílicas, né, capazes de abrigar milhares de pessoas, né, centenas ou milhares de pessoas. E já no fim do século IV, no ano 395, né, com o Teodósio, o cristianismo se torna a religião não apenas lícita, mas a oficial do Império Romano, né? Então a gente pode dizer assim, do ponto de vista histórico, realmente foi um sucesso assim estrondoso, né? Quer dizer, como Nosso Senhor mesmo tinha dito no relato evangélico, quer dizer, o grão de mostarda se tornou a maior das árvores, né? Quer dizer, em um período de tempo relativamente curto, né? Bom, então era mais ou menos isso. Lógico que eu teria muito mais coisa para falar, mas o tempo é avaro, né? E eu gostaria muito de ouvir as perguntas de vocês, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, é só fazer, viu? Espera só virar aqui. Oi. Pronto, assim é melhor, porque ficar olhando para minhas costas é um negócio muito chato, né? Então bom, se alguém tem alguma dúvida, uma pergunta, na hora do café fizeram várias perguntas, mas eu deve ter muitos mais, né? Eu tinha perguntado, agora eu vou Sim. fazer outra pergunta.
Por favor, qual é o seu nome? Expedito, né? Constantino, ele sempre foi tido como quem deixou os cristãos à vontade, Sim. Mas ele, como imperador, aceitava o culto dele ser Deus, imperador? A sua pergunta, Expedito, é muito interessante. O problema dos imperadores romanos é um problema... é até interessante a sua pergunta, porque tem... Desculpa? Não, mas eu ia justamente puxar para a nossa realidade, né? Porque hoje a gente reclama muito dos nossos políticos, né? Ah, o cara se diz de cristão e rouba, propina, não sei o quê. Por que os nossos políticos fazem isso, né? E o que isso tem a ver com Constantino? Pode não parecer, mas tem tudo a ver. Porque os nossos políticos, assim como Constantino pensava na época, ele diferenciava a moral religiosa dele com um dever de Estado. Então, no nosso caso, lógico, não estou querendo dizer que todos os políticos têm que roubar, não é isso, mas eles, infelizmente, os nossos hoje, século XXI, entendem que a roubalheira é parte do jogo político. Assim, naquela época, Constantino entendia que para ser imperador dos romanos tem que ser pagão. Por isso que ele se batizou pouco antes de morrer. Quer dizer, os imperadores, mesmo depois, né, os sucessores de Constantino, isso fica muito visível. Quer dizer, o cara se diz cristão, comunga, diz que vive a moral da igreja. Mas quando ele vai tomar decisão de Estado, ele toma decisões extremamente duras e não raras vezes aplica a pena capital, a pena de morte, né? Então esse é um problema que mesmo o Império cristianizado, o século IV, século V, não consegue se resolver adequadamente, né? E isso é até uma coisa que eu dou muito essas aulas de formação para os jovenzinhos, né? Eu falo jovenzinhos, adolescentes, jovens, né? Enfim, de 20 e poucos anos. E eles têm vezes isso é muito papo assim, o Império foi um governo cristianíssimo, a igreja ligada ao Estado, o Estado ligado à igreja. Quando voltar a monarquia ao Brasil, vai ficar tudo beleza para a igreja. Eu falei, olha, alguns problemas, eu falo isso com toda sinceridade. O Eduardo está rindo porque ele conhece alguns deles, né? Eu tenho o prazer de conhecer. Eu falo para eles, alguns problemas se resolverão, mas não se iluda, surgirão novos. E como agravante, a história, principalmente na Idade Média, mostrou problemas extremamente graves. Quando o governante faz tudo o que a igreja pede, está tudo um céu de brigadeiro. Mas quando ele achar que a igreja é o quintal da casa dele, nós vamos estar muito encrencados. E vamos ter vários imperadores, principalmente no período da Alta Idade Média, que vão entender que a igreja é o quintal da casa dele. E o Papa é um serviçal. Os papas eram aquelas pessoas importantes, né? Sim. Aquela família... Qual o seu nome? Eu não estou vendo... A família Gretchen Borgia, a família Borgia. Sim. Não. O caso dos Borgia é um caso um pouco à parte. Eles eram uma rica família italiana do século XV, né? Um condottieri, né? E o problema é que a família Borgia, né? O ápice da família foi quando o patriarca da família, né? O Alexandre Borgia se tornou Papa, Alexandre VI, né? Ele nem se deu trabalho de adotar um nome diferente, né? Ele pegou o mesmo nome dele. E para quem não sabe, né, ele era leigo, né, tinha um passado obscuro, né, com inúmeras amantes e tal, né, e foi eleito Papa. Aí surgiu a lenda, né, uma lenda que na época todo mundo, logicamente, deu crédito, que ele teria subornado os cardeais para ser eleito Papa, né. Não é verdade, né. Claro que os cardeais da época estavam muito longe de serem os píncaros de santidade moral da igreja, né, enfim. Aliás, isso até é uma coisa muito interessante, né? Hoje eu vejo pelas redes sociais, tem muito jovenzinho, né? Eu falo jovenzinho de modo irônico, né, gente? Os nossos filhos, enfim, eles mandam perguntar, Papa Francisco é o pior Papa da história da igreja. Meu amigo, você não sabe nada da história da igreja. Eu falo isso mesmo. Olha, a gente já passou na mão de Papa muito pior. Não, eu acho que pior que o Alexandre VI, Papa Borgia, foi o sucessor imediato dele, Júlio II, um Papa que governou a igreja de armadura. Por quê? Porque ele decidiu que tinha que expandir os territórios do Estado da Igreja. E naquele tempo, começo do século XVI, como é que você aumenta o território? Guerreando. Então ele declarou guerra a todos os vizinhos. Então ele estava sempre de armadura. Tem um filme antigo, inclusive, o Agonia e Êxtase, com o Charlton Heston, né? Um filme já antigo, bem lá dos anos 60 e tal. É um filme fantástico, que mostra a verdadeira face do Júlio II, né? Era um papa guerreiro, né? Inclusive no filme tem uma cena fantástica. Ele tava os balas de canhão voando. Como? Agonia e Êxtase. Tem no YouTube, viu, gente? Quem quiser economizar, né? Tem lá, né? Dublado, aquela maravilha. Diga, Juliana. Ainda sobre Constantino. Sim. Porque assim, tem uma paixonite
Perfeito. A mística dos primeiros cristãos, que eram os melhores cristãos. Né? Certo. E se tenta retomar vários segmentos. Vai falando que eu acho que eu tenho uma coisa aqui que você vai gostar de ver, peraí. Vários segmentos cristãos, inclusive não católicos, né? Uhum. Falam assim, onde foi que a cristandade se perverteu? Onde ela se degradou? Aí, eu já ouvi falar que vai falando. Constantino, que aí quando a romanização assumiu o império e tudo mais. Ouvi também falar que teria sido na Idade Média, né? Mas, São Policarpo de Esmirna, já muito precocemente, por isso que é interessante falar ainda dele, né? Ele mostra que já existia o bispo de Roma como um poder, como Exatamente. sendo juiz Exatamente. das disputas, entre outras coisas. Então, ele tinha um poder de autoridade, de decisão. Falando da tradição da igreja, então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tá. Então essa ideia de que o cristianismo primitivo era a verdadeira igreja e depois a coisa desandou, isso vai se retomar muito mais recentemente nos anos 60 com o Vaticano II, né? A questão de retomar a tradição da igreja, né? Inclusive várias figuras que já estavam há séculos desaparecendo na igreja retomando, por exemplo, o próprio ministro da Eucaristia, né? Um leigo que é incumbido de distribuir a comunhão, né? O Papa Francisco, um tempo atrás, inclusive, levantou eu acho engraçado o Papa Francisco, né? Desculpa mudar de assunto, mas tudo que ele fala, o pessoal faz uma celeuma, mas que ele levantou a hipótese de retomar a figura das diaconisas, né? Aí todo mundo, tá vendo, vai ordenar as mulheres, não, calma. O problema é que ele levantou uma bola, né, podemos dizer assim, que historicamente ele não tem nem como resolver, porque não nos chegou nenhum documento que explique claramente qual era o papel das diaconisas na igreja. Então ele levantou, acredita que era uma coisa assim, enfim. Ele levantou, ele sugeriu numa audiência, nem era um encontro oficial, ele falou, retomar, mas o que eram as diaconisas? Nós, até onde eu sei, provavelmente eram viúvas, né? Mulheres assim, então, já não estavam mais desincumbidas dos seus deveres matrimoniais, né? Lembrar que naquela época morria-se não existia antibiótico, não tinha vacina, então morria-se à toa, vamos assim dizer, né? Comparado com hoje, evidentemente, né? Então provavelmente eram viúvas ricas que tomavam à frente algumas atividades apostólicas, né? Mas nunca ficou, nenhum documento da antiguidade cristã das comunidades primitivas que chegou até nós diz claramente qual era o papel das diaconisas, né? Então assim, acho que até foi o Filipe que me lembrou, lá vem o Papa, não sei o quê, né? O pessoal está falando, não, fica tranquilo que no final a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque ninguém sabe o que elas faziam mesmo, né? Hoje o nome, elas não tinham as atribuições delas, naquela época não era como as diaconisas hoje. Então, qual é o seu nome mesmo? Dulce. Então, Dulce, na verdade, então, eu também sou dessa opinião, acho que ele queria talvez retomar esse papel dessas mulheres fortes nas comunidades, né? Enfim. Mas você falou da comunidade primitiva, até aqui uns slides mostram um pouco como é que era, né, os sacramentos e tudo. Mas veja, eu posso te dizer, Juliana, que, por exemplo, um tempo atrás eu estava dando uma informação para esses garotos, e um deles me perguntou, teve alguma época na história da igreja em que não tivemos problemas? Eu falei, olha, poucos, mas teve. Só que tem um problema, são épocas de decadência espiritual. E logo em seguida vem um problemão gigantesco. No caso, eu estava me referindo ao período imediatamente anterior à Reforma Protestante. Que foi uma época que estava relativamente tranquilo na igreja, não havia mais heresia, o século XIV que não havia tantas heresias para perseguir, tudo parecia bem, maravilhoso, tranquilo, todo mundo indo na missa de domingo. De repente, um jovem monge agostiniano alemão prega lá um papel com um monte de coisa lá, né, 95 teses, e pô, né, arrebentou tudo, né, que no caso eu estou me referindo a Martinho Lutero, né, que inclusive vamos comemorar dentro de poucos dias, né, o episódio. Então só para concluir um minutinho. Então eu posso dizer assim, os períodos não existiu na história da igreja um período áureo,
nem problema em crer na santidade, todo mundo transpirando santidade. Não teve. O que eu posso dizer, sim, né, eu já vou responder essa pergunta, períodos de profunda crise, você vê nascer os maiores santos. Isso é que eu posso chamar uma lei da história da igreja. Por exemplo, o período imediatamente posterior à reforma é o período que mais tivemos santos canonizados. Inclusive, se vocês pegarem o cânon dos santos, 1/4 do cânon são de santos que viveram entre o século XVI e XVII, ou seja, as 3 primeiras gerações depois da reforma protestante. É aquilo que Nosso Senhor já tinha alertado, né? Nem todo que disser Senhor, Senhor entrar no reino dos céus. E uma sociedade que fica cultuando o Deus não quer dizer que isso não vai para o céu, né? Entendeu? Então, eu acho que um pouco responder aquela sua outra colocação, né? Porque os jovens fazem muito essa pergunta para mim. Teve uma época áurea só da igreja, a missa de São Pio que latim, celebração oriente, o celebrante de Costa, é a melhor missa. Não, é mais uma entre outras. É muito bonita, mas tem outras também, liturgias, né? Isso para você só sentir o tipo de pergunta que os adolescentes fazem para mim. Algumas são bem pesadas, viu? Não subestime que eles fazem perguntas muito elaboradas e pesadas. Bom, mas enfim, nós vamos parando por aqui, né? Muito bom.